E vem conferir a crítica da primeira temporada do live action de Yu Yu Hakusho. E finalmente chegou na Netflix a primeira temporada do live action de Yu Yu Hakusho. A adaptação é essa feita pela Netflix, mas com uma linguagem oriental, não ocidental, como aconteceu, por exemplo, no live action de One Piece, que a própria Netflix lançou nesse ano. E eu estava com o pé atrás com esse live action. E assistindo os episódios, ele provou que eu estava certo. Eu achei o live action bem fraco. A primeira surpresa que eu tive do live action negativo foi a quantidade de episódios. Porque vendo os trailers, já dava pra ter uma noção que eles iriam pelo menos abordar o Torneio das Trevas, ou pelo menos chegar perto de lá. E eu imaginei que, como toda a série da Netflix, teria pelo menos uns 8 episódios, e eu vi que tinha 5. E isso já me assustou desde cara, pensando como eles vão adaptar tanta coisa em 5 episódios. Pelo menos no começo, nos 2 primeiros episódios, eu admito que eu fui surpreendido com algumas adaptações e algumas escolhas que eu achei positiva. Como, por exemplo, nos 2 primeiros episódios tem boas sequências de ação. As sequências de ação que são mais humanas, que envolve o Yusuke contra o Kuwabara, o Yusuke contra o Kurama em certo ponto. O Kurama luta contra o Yusuke, mas eu digo, tem uma sequência inicial no primeiro episódio que envolve o Kurama, o Riei e o Goki, tanto que a luta do Goki contra o Yusuke também são sequências boas. Mas qual é a relação dessa sequência de ação? Normalmente são poucos personagens em tela e eles também têm a característica de serem personagens muito mais humanos. Então a luta acaba ficando no 1 contra 1. E nesse ponto, o câmera e a coreografia acaba indo muito bem, acaba trazendo boa sequência de ação, fazendo com que a câmera pare num certo ponto, dando mais impacto, usando bem os ângulos para brincar muito com a locomoção dos personagens, e os atores vão bem nas suas coreografias. Até o exagero combina perfeitamente com o clima de ação que o Yu Yu Hakusho tem que ter. E nesses 2 primeiros episódios, eu achei que a ação foi muito bem. O mesmo vale pro design de mundo dos 2 primeiros episódios. Eles também começam muito bem, como por exemplo, o design do mundo espiritual, que ficou tão bom, tão interessante, que eu achei em certo ponto até melhor que a obra original. Como por exemplo, quando você está no castelo do Koema e você vê que tem uma cidade embaixo. Eu, por exemplo, fiquei curioso em saber como é aquela cidade dos mortos que tem ali embaixo. Me lembrou até um conceito parecido com o que tem no anime e no mangá de Bleach. Eu fiquei interessado com isso. Visualmente, eles usam só um cenário para o Koema, mas é um cenário mais diferente, colorido, e o CGI não atrapalha de forma nenhuma ali. Até parece um cenário vivo que você poderia realmente existir no nosso mundo, ou se existisse um mundo espiritual a partir dali. Outra coisa que eu gostei no começo seria do visual dos personagens. Sempre que sai uma nova série, dá aquele medo de parecer muito algo artificial. E em certo ponto, alguns parecem, outros não. Por exemplo, o Yusuke ficou muito bom, já o Kurama fica muito feio com aquela peruca, menos quando ele vira o Kurama realmente na sua forma de raposa. Aí ficou muito interessante. O Riei tem partes do design que eu gosto, tem partes que eu não gosto. O Kuwabara eu acho que foi uma boa adaptação também. Gostei da Botan. O Koema eu queria ele criança, mas tudo bem. O Toguro ficou bom. Então, tem designs que são interessantes e tem outros que não vão tão bem assim. Varia ponto a ponto. E outra coisa que eu acho que ficou interessante de modo geral é como eles conseguem amarrar alguns pontos da história. Como eu falei, nesses 2 primeiros episódios eu fui surpreendido com uma boa, até certo ponto, a adaptação que eles fazem ali. Porque eu sabia que até o arco do Torneio das Trevas ia acontecer. E eu sempre pensei, tem alguns blocos aqui, por ser uma série de TV, que eles poderiam trabalhar a temporada como um todo e não ir fazendo arquinhos fechados como é no mangá e no anime. E é isso que eles fazem. Então, desde o 2º episódio, eles já introduzem o Toguro para deixar ele presente na série como um grande antagonista. Aí o Kina aparece logo no começo para você já saber que ela tá ali, qual é a sua função, a parte das lágrimas. Inclusive, usam um flashback que existe no mangá e no anime já no começo para fazer uma ligação como um todo. O mesmo vale para outros personagens, para outros arcos. Então esse ponto de ligar a temporada inteira de um arco a outro, fazendo parte da história como um todo, isso eu achei interessante. Mas quando eu parar pra... e também tem que chegar um pouco na atuação. Eu não achei as atuações ruins, mas não são nada demais também. Muita gente pode reclamar da atuação, porque, de novo, a atuação do Oriente é diferente da atuação do Ocidente. O Oriente, quando eles fazem uma atuação, eles fazem muito mais
focada num estilo mais de teatro, muito mais teatral. E no teatro, já que a gente não tem todas as câmeras que um cinema tem, o que acaba acontecendo? Ele tem que fazer uma atuação muito mais expressiva. Por isso que no teatro as pessoas gritam muito, se expressam muito, tem que mostrar seu sentimento através dali. Porque ele tem que ter certeza que da primeira à última fileira do teatro, a pessoa entende o que está acontecendo em tela. Diferente de um cinema, onde tem tantas câmeras que você não precisa mostrar o sentimento, exagerar seus sentimentos, porque a câmera já vai conversar com você. Na parte oriental, eles usam muito mais essa linguagem do teatro, de ser muito expressivo, de gritar muito. E isso, obviamente, para quem não está acostumado em assistir filmes, séries, doramas, de modo geral, da linguagem oriental, pode achar um pouco ruim. Eu que estou acostumado, não achei ruim, mas acho que funciona até para a linguagem como um todo, até combina com a ideia mais do anime, que sempre é mais exagerada, e pra mim funciona bem. Eu não acho que são atores fantásticos, nenhum vai merecer um grande destaque em nenhum momento dramático ali, como por exemplo, a descoberta que aconteceu ao Kagenkai, é algo que você não sente nada, por causa que o ator do Yusuke não consegue passar, mas mesmo assim, de modo geral, não são atuações que incomodam, que estragam a obra. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Passar mais emoção, fazer com que eu sentisse mais, mas de modo geral são atores que funcionais para a obra. Mas os pontos positivos acabam ali. E você já repara que nos pontos positivos eu já coloco muitas coisas negativas, como por exemplo, o design, que teve coisas boas e coisas ruins. A atuação não é ruim, mas também não é boa. Então, agora chega nos pontos negativos, e aí que eu vou começar a realmente falar mal da obra. Eu não vou ser aquele cara chato que vai ficar falando da anime versus live action, o que teve de diferente estragou a obra. Não vou fazer isso. Vou fazer um vídeo à parte aqui no canal, onde eu vou assim aprofundar e falar das diferenças do anime, do mangá, para o live action. Mas aqui eu queria focar na história como um todo. Bom, pra mim, quando eu penso na história dessa obra, eu acho que aqui é onde a história se quebra de uma vez. O começo até é promissor, eles até conseguem fazer boas adaptações, mas mesmo assim já começam alguns problemas. E os dois problemas seriam envolvendo o carisma dos personagens misturado com a história como um todo. Por que eu falo carisma dos personagens? Yu Yu Hakusho, tanto no mangá como no anime, eles usam aquela linguagem, tanto em questão de visual, de design de universo, como através dos personagens, para fazer com que a história seja engraçada, divertida, uma excelente aventura. E a relação diferente dos 4 personagens principais, Riei, Kurama, Yusuke e Kuwabara, faz com que a obra funcione muito bem ao longo de todos os seus 112 episódios ou 19 volumes. Aqui, isso acaba não acontecendo. E por que acaba não acontecendo? Porque tudo é muito resumido. Eles fizeram praticamente 6 arcos em 5 episódios. Eles fizeram o arco da ressurreição, o arco do detetive espiritual. Aí eles pularam o arco que seria da Mestra Genkai, praticamente, eles excluíram esse arco, virou metade de um episódio, excluíram um arco que seria o arco dos demônios, que eles vão lá lutar contra os demônios. Aí depois disso, eles fizeram o arco do resgate da Yukina, junto com o arco do Torneio das Trevas. Então são 6 arcos, tira um, tira outro, molda e faz tudo isso em 5 episódios. Então, obviamente, é muita coisa. E tudo parece muito resumido. Isso me lembra muito o que acontece com os OVAs, que tentam adaptar uma obra em um filme. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Haikyuu aconteceu isso, como muitas obras já aconteceram. Mas Haikyuu tem uma temporada de 25 episódios. A TV japonesa precisava passar um especial. Eles fizeram um OVA de quase 1 hora, que resumia 25 episódios. Se você assistiu o OVA de Haikyuu, você vai perceber algo muito interessante. O principal do jogo tá ali. Você vai ver o que aconteceu nos 25 episódios em 1 hora, mas você não vai sentir nada com o OVA. Se você tentar introduzir a obra de Haikyuu através do OVA, você não vai sentir nada, porque é tudo resumido, é tudo apressado, as relações acabam não funcionando, você não conhece muito bem os personagens, você não lembra o nome dos personagens de Haikyuu ali. E é mais ou menos o que acontece em Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho tem 5 episódios para introduzir muitos personagens, uma história, um universo e tudo que envolve ele. E a partir daí, obviamente eles não conseguem fazer. Relações são mal trabalhadas, relações são mal construídas, plots são acelerados e a partir daí a série vira um grande nada. Pra você que é muito fã de Yu Yu Hakusho, você vai rever momentos, personagens e cenários que vão realmente marcar sua cabeça. Mas se você for realmente aprofundar na obra, você vê que ele é um grande nada. Por exemplo, a relação do Riei em relação à sua maldade. Ele começa mal e ele tem uma virada que faz ele realmente ir pro lado bom. Aonde está essa virada?
a série não mostra, porque é tudo tão apressado que você não tem tempo para consumir o Riei. Você não sabe se ele é inimigo, se ele é herói, ele não te ajuda em momento nenhum. O Kurama é um pouco mais explorado. A relação com o Abra e também a relação com o Yusuke, de rival para amigo, não funciona de maneira nenhuma. A forma como o Yusuke vira um detetive espiritual também não funciona, porque durante o anime, o Togashi é muito bom na sua escrita, mostrando a evolução dos personagens e como a história como um todo vai te provando que ele é um bom cara. Quando o Yusuke vira um detetive espiritual, você está convencido que ele pode ser, porque ele fez boas ações para chegar ali. Na série, isso acontece em 10 minutos. Isso faz com que você não sinta nada. Ele não se arrependeu, ele não virou um cara melhor e nem de bom coração. A série simplesmente joga ele como um detetive espiritual. E aí fica a dúvida, por que o Yusuke é um detetive espiritual? E por que não todas aquelas milhares de pessoas que estão ali não poderiam ter virado? A série não explica tão bem isso, porque elas não conseguem abordar isso. O Kuwabara, com a sua relação com o espiritismo como um todo, como ele vê maldições, não funciona. O Riei, junto com o Kurama, a relação deles, que no anime é bem mostrado, que eles se conheciam antes, aqui é forçado. E tudo acaba sendo assim. Tudo acaba sendo atropelado. Tudo acaba sendo jogado. Eu, que sou fã da obra, fico feliz de ver o Leigan. Fico feliz de ver o Leiken do Kuwabara. Fico feliz de ver vários momentos da obra. Mas mesmo assim, ver o treinamento com a mestra Genkai. Mas tudo é tão apressado que eu imagino alguém que nunca viu nada. Pra ele não vai lembrar de nada. Nada vai marcar ele. Não tem um senso de perigo e urgência. Eles capturam a Keiko, a Yukina, pra realmente criar um senso de urgência. Mas isso não funciona. E não funciona porque nada é bem construído. Parece que é um grande, de novo, esse OVA que eu falei, um OVA de Yu Yu Hakusho, onde eles pegam vários arcos, misturam tudo e fazem um resumo. Parece que é alguém que leu a obra muito por cima, leu rápido, não lembra dos arcos, e quando ele vai te resumir o que aconteceu na obra como um todo, ele vai misturando e vira uma grande confusão. Por exemplo, o arco do treinamento da Genkai. Isso dura metade de um episódio. Tudo bem, tinha que ser assim porque só são 5 episódios. Mas mesmo assim, você não sente o impacto. Tanto que tem uma virada pra mestra Genkai, que é pra você como público pensar, meu Deus, que raiva, que ódio, como isso aconteceu? Você não sente isso, porque a obra não deu carisma e personalidade pra Genkai, não criou uma relação de mestra e aprendiz com o Yusuke. Então o problema da obra fica através daí. Eu imagino alguém que nunca viu Yu Yu Hakusho e tá vendo a série pela primeira vez. Ele vai ter um sentimento oco com a série, com o anime como um todo. Ele não vai querer sair daqui e querer consumir o mangá, consumir o anime, porque é tudo muito oco. Os personagens são muito sem profundidades, pouco desenvolvidos e pouco aprofundados. Pra quem tá assistindo pela primeira vez, e não é meu caso, mas eu imagino que quem tá assistindo, vai sentir tudo parece ser muito fácil, nada é bem desenvolvido, personagens entram da trama, saem da trama, nada é bem desenvolvido, nada é bem explorado, e no final, aí eu vou entrar num pequeno spoiler, espero que quem esteja aqui não se preocupe com isso. Eles acabam misturando o arco do resgate da Yukina com todo praticamente o arco final e alguns pontos do Torneio das Trevas. E tudo bem, quiseram fazer isso para fazer um grande fanservice, mas isso também perde o impacto. Quando o Riei usa as chamas negras, você não sente aquele impacto. É algo que veio do nada. Porque pra quem tá vendo a série pela primeira vez, você nem sabe quem é o Riei. Você não sabe qual que é o terceiro olho, você não sabe o que tá acontecendo ali. Aquele poder é aleatório e parece que até um deus ex-machina que ele tirou do nada. O mesmo vale pro Kurama. Ele também não funciona de forma nenhuma. Então, se a série tem coisas boas, a série não é terrível, tem coisas realmente boas que vai agradar muita gente, pra quem é nostalgia. Inclusive, pra quem não sabe, a dublagem dessa série é feita com os dubladores do anime, então pra quem cresceu vendo Yu Yu Hakusho, vale a pena ir atrás. Por outra, o roteiro é uma grande confusão. É uma grande confusão e é uma série oca, onde os personagens não têm vida, o desenvolvimento é muito porco e tudo que acontece a partir daí é uma grande decepção. Eu admito, eu achei que a série ia ser muito pior do que ela foi, mas isso não faz com que ela não seja uma série ruim. Ela não é um Dragon Ball Evolution, nem o Cavaleiro do Zodíaco que saiu esse ano, mas mesmo assim é uma série bem ruim. Concluindo, eu admito que eu achei que esse live action de Yu Yu Hakusho ia ser muito pior do que ele foi, mas isso não quer dizer que ele é bom. Ele é bem ruim. Foi como eu falei no final da crítica. Ele não é um Cavaleiro do Zodíaco que saiu esse ano, mas ele também não é algo bom e nem mediano. Ele é algo ruim. Os 2 primeiros episódios enganaram um pouco, prometendo que ia ser uma adaptação coerente e com personagens bem trabalhados, com cenas de ação divertidas, e não é isso que acontece. A alma de Yu Yu Hakusho sempre foram os personagens, que aqui são completamente quebrados, que visualmente até lembra eles em tela, mas o desenvolvimento, a relação deles não funciona de maneira nenhuma, nem os personagens principais e nem os antagonistas. A partir daí, a série acaba entrando num grande declínio e não levanta mais. A série é uma confusão. Pra quem não conhece a obra original, são personagens mal trabalhados, mal desenvolvidos, com tramas, plots e subplots que não são bem trabalhados, e ainda por cima, a ação ao longo dos episódios vai caindo muito de qualidade, quando cada vez mais a série pede mais de CGI.
E por isso que eu fecho a série live action de Yu Yu Hakusho com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série live action de Yu Yu Hakusho? Você gostaria que tivesse uma segunda temporada? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.